Olá pessoal, vou dar continuidade falando sobre os movimentos separatistas da África e da Europa. É um assunto muito amplo, muito complexo, né? Queria passar para vocês um resumo bem contextualizado, falando sobre os principais movimentos separatistas da África e da Europa. Mas o que seria movimentos separatistas no início, né? Então, movimentos separatistas refere-se à luta pela separação de de alguns grupos, por motivos de gênero, por motivos raciais, por motivos religiosos, por motivos culturais e étnicos. Dessa forma, os movimentos visam a liberdade no alto governo, sendo as condições políticas e econômicas fatores importantes para a ocorrência dos movimentos separatistas, né, que são geralmente sempre os mesmos motivos, né, religião, língua, economia, né, o principal eles buscam, né, sua independência. Então, movimentos separatistas na África, Ambazônia. A República da Ambazônia, refere-se a um estado não reconhecido que luta persistentemente pela independência de Camarões. Em consequência disso, surgiu a crise anglófona, que refere-se ao conflito existente entre o governo central de Camarões e o movimento separatista da República Ambazônia, nas regiões sudeste e noroeste do país. Destaca-se que os habitantes anglófonos eles contestam a negação do direito e autodeterminação. Enfatiza que o governo central tenta prejudicar e oferece privilégios à região. Saara Ocidental, Marrocos e Mauritânia. No Saara Ocidental habitam cerca de 500 mil de pessoas e atualmente é a maior área do mundo sem definição sobre governo. Ressalta-se o fator que a Espanha colonizou essa região, né, por volta de 1975, e abriu mão do domínio da área em troca de administração compartilhada com Marrocos e Mauritânia. Entretanto, alguns anos depois, as tropas marroquinas ocuparam essa zona, garantindo o controle da região. Aí, a partir de então, o Saara Ocidental, né, ele é disputado no cenário internacional. Porém, oficialmente, ninguém tem o direito de governá-lo sozinho. Né? Assim, houve um agravamento da situação após o movimento separatista proclamar a República Árabe Democrática Saharaui, que governa uma parte do território. A Organização das Nações Unidas negociou um acordo em 1991 prometendo um referendo pela independência e pelo controle da região. No entanto, até hoje, nenhuma medida foi adotada pelo governo. Cabinda. Cabinda, a província de Cabinda, né, faz parte da Angola, né, conta-se na Angola, porém ela está separada territorialmente da maior parte da Angola pelo estuário do Congo, que pertence à República Democrática do Congo. Essa província ela foi um protetorado português até o país europeu ter anexado a Angola. E ela tem é grande responsável por mais ou menos 60% da produção petrolífera de Angola, quer dizer, com uma região muito, né, é uma região muito ligada à parte petrolífera, e perante isso a raiva dos separatistas, né, também é aguçada, principalmente pelo fato do governo central ter um enorme lucro com isso, né, visando a questão do petróleo. Assim, os confrontos sangrentos e ataques separatistas em Cabinda têm se repetido desde os anos 2000.
Bioko. Bioko é uma ilha, né, localizada ali no norte da Guiné Equatorial, no Golfo da Guiné. O movimento pela autodeterminação da ilha de Bioko trata-se da organização política exilada que almejava a secessão de ilha de Bioko, da Guiné Equatorial. Dessa forma, o movimento foi fundado em 1993 e teve origem a partir da União Bubi, com o líder Honorato Marru Chouar. Assim, a União Bubi existiu durante o período colonial e queria a separação da ilha de Bioko, da Guiné Equatorial. O principal motivo disso é que a Guiné Equatorial é amplamente habitada pelo grupo étnico Fangui. Os Bubis, um grupo minoritário, sentiram que os Fanguis os marginalizavam. E já que estavam com grande desvantagem numérica, o movimento opera discretamente, como é proibido no país. Darfur. Darfur ele é localizado na oeste do Sudão. Essa região era independente e foi liberada por um sultão até 1916, quando o Reino Unido e o domínio colonial egípcio uniram a região com o Sudão diante disso. Então, os conflitos em Darfur aumentaram em 2003 com os rebeldes não árabes em Darfur à frente da liberação de Darfur, que lutavam contra o governo do Sudão. Os rebeldes afirmavam que o governo do Sudão estava subjugando a população não árabe de Zagawa e Masalit e Fu em Darfur. Enfatiza ainda que a Frente da Libertação de Darfur é conhecida como o Movimento de Libertação do Sudão. Houve conversas de paz entre os oficiais do movimento e o governo de Sudão. Casamance. Casamance é um território localizado no Senegal, ao sul de Gâmbia, e que inclui o rio Casamance e é amplamente povoado pelos diolas. Os diolas são um grupo étnico de minoria no Senegal, que queria a independência de Senegal, já que sentiu-se marginalizados economicamente, né, que é outro fator que busca os separatistas. Então, a atual situação de reivindicação da independência tem muito a ver com a atuação da França na véspera da independência do Senegal e do governo de Senegal no plano político, cultural e socioeconômico, nas 2 décadas após a independência. Então, esse grupo separatista age desde 1981 na região de Casamance. Logo, o conflito de Casamance afeta não apenas o Senegal, atingindo a relação entre Senegal e seus vizinhos quanto à estabilidade dos países da região. Biafra. Biafra é um estado da África Ocidental composto pelos estados da Nigéria Oriental que reivindicava a sucessão da Nigéria. Depois da independência, a Nigéria foi dividida no norte, né, com a população predominante muçulmana, e no sul com a população maioritariamente cristã. Contudo, o sul foi dividido ainda mais, sendo que o leste foi ocupado pelos Igibos, e a oeste foi ocupado pelos Yorubás. Então, Biafra existia de maio de 1967 a janeiro de 1970 e era principalmente habitada pelos Ezibo. Os Ezibos defendiam a sucessão devido à tensão étnica, cultural e econômica que existia entre os diferentes grupos étnicos nigerianos. E a atualização do Estado Soberano de Biafra é um partido político ativo, com Ralph Lazonick como líder e declara ser um movimento pacífico visando a separação de Biafra. E agora eu vou falar sobre os principais movimentos separatistas da Europa. A República Srpska na Bósnia.
A República, né, Srpska, que é literalmente República Sérvia, com a maioria da população identificada como sérvia, né? É um legado das antigas fronteiras da Iugoslávia, quando a Bósnia-Herzegovina ela declarou soberania em 1991 e levou consigo uma região que preferia não ter separado. Essa república é governada de forma autônoma e vista como uma entidade ilegítima pela maioria dos bósnios que desejam sua dissolução. Depois da independência de Montenegro e do Kosovo, o desejo de separar a espiga da Bósnia e unir a Sérvia ganhou força. No entanto, a questão é se esse processo será sangrento ou diplomático, com as últimas sucessões. Né? Então, diante das ameaças de perder a autonomia, aí eles organizaram um referendo separatista unilateral em 2018. País Basco, Espanha. O povo basco apresenta argumentos como a presença de uma língua e uma cultura distinta daquela que a Espanha tentava promover, e um passado de repressão sobre a população local. O nacionalismo basco já teve rumos violentos, né? Do Baisbaque e Liberdade. Então ficou ativo por mais de 50 anos, almejando a separação da região. No entanto, o País Basco, independente, atingiria não só a Espanha, mas também a França, em vez que quase 15% do território habitado, né, pelos bascos encontra-se do outro lado da fronteira, enfraquecido, né, pela maior autonomia dos bascos, garantidos pela democracia espanhola, porém recente crise econômica e o furor nacionalista da Catalunha podem reaviver o sentimento pós-independência local. Flandres e Valônia, na Bélgica. Então aí a Bélgica ela começou a existir em 1830, antes disso a região pertencia aos Países Baixos e era habitada por holandeses e franceses. Entretanto, as diferenças linguísticas e culturais fizeram com que o país fosse tradicionalmente, oficialmente dividido em duas grandes regiões. Ao norte, os Flandres, onde há predomínio da população, né, de língua holandesa, e ao sul, a Valônia, de maioria francófona. As dificuldades de formar aliança entre partidos governistas, o aumento das dificuldades econômicas desde 2007, deixou que o projeto de separação começasse a ser discutido com mais força, principalmente na área mais rica, né, a flamenca. Irlanda Unida, né, no Reino Unido. A atual República da Irlanda, também chamada de Éire, obteve sua independência em relação à Grã-Bretanha em 1922. Porém, o norte da ilha continuou fazendo parte do Reino Unido. Ao contrário dos nacionalistas católicos, que haviam lutado pela separação, a Irlanda do Norte possui a maioria protestante e traços culturais mais próximos dos britânicos. A divisão da ilha ocasionou conflitos que se estenderam ao longo do século XX, com grupos como o Exército Republicano Irlandês, protagonizando atentados terroristas, tentando chamar a atenção para reunificação da Irlanda. Então, a paz foi alcançada em 1998 com a abertura da fronteira e um acordo, contudo, com o Brexit. A questão da fronteira da Irlanda voltou a ganhar importância, já que tratava-se, né, de uma única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a União Europeia. E como parte da população era contra deixar a União Europeia, isso reforçou o sentimento dos católicos a favor da separação do Reino Unido. Nós agora vamos para Abcásia e Ossétia, no sul, né? Ossétia do Sul, na Geórgia. As duas principais regiões separatistas dentro da Geórgia, no Cáucaso, têm histórias de conflitos que se estendem até hoje. As duas mantêm laços culturais mais fortes, né, com a Rússia do que a Geórgia, e estiveram no centro da guerra em 2008, opôs os dois países. A Ossétia
do Sul declarou sua independência em 1991 e foi reprimida e foi reprimida duramente assim, durante o seu governo, né? E Abkhazia tinha um plano de se separar da Geórgia e seguir compondo a União Soviética, antes mesmo da própria União Soviética acabar. Então, com cerca de 300 mil habitantes, as duas regiões se declararam repúblicas independentes, mas só não reconhecidas por Nauru e Nicarágua, Venezuela e Rússia. País que desde 2008 garante o apoio militar para garantir o funcionamento do governo local e impedir a ocupação da Geórgia. Vamos agora para a França. Córcega, França. A Córcega se tornou parte da França por conta de uma dívida, onde a então República da Gênova entregou a ilha ao rei Luís para pagar as contas. A ilha tem grande proximidade cultural com a vizinha Sardenha, que pertence à Itália e, historicamente, cobra mais atenção do governo central francês às suas dificuldades econômicas. Assim, a independência pelas armas ou pela diplomacia. Então, a pacífica frente da libertação nacional de Cássia, né, de Córcega, ficou conhecida por seus atentados à bomba nos anos 70 e 80, além do assassinato, né, de Claude Arignac, que governava a ilha em 1998. Então, aqui nós temos os principais movimentos separatistas da África e os principais movimentos separatistas da Europa, fazendo um leve resumo para que seja obtido o maior êxito contextual possível. Certo? Muito obrigado a todos.